Graças, paz, abençoados. Amém? Bendito seja o nosso Deus, Deus de toda eternidade, Deus Criador, invisível, o Deus onisciente, onipresente, o Todo-Poderoso, aquele que tem o poder, aquele que conhece, aquele que sabe, aquele que detém, aquele que mantém o poder sobre o bem e sobre o mal. É dele que vem as saídas de todas as coisas. Na sua mão está o poder da vida e da morte. Amém? A ele, a Cristo Jesus, o ressuscitado, toda honra, toda glória, todo louvor, todo poder, toda exaltação e o domínio sobre todas as coisas, no céu, na terra, debaixo da terra e sobre toda e por toda a eternidade. Glórias a Ele. Sou seu irmão Van. Bem-vindo, você, o mais novo, a mais nova, inscrita neste canal Metanoia, Mudança da Graça. Pela graça, pelo Evangelho da Graça, é que somente por meio do Evangelho da Graça é que o homem, a mulher, né, os filhos e as filhas de Deus recebem a mudança de pensamento, a mudança radical de um pensamento que sai de uma vida pervertida, de uma vida vamos dizer assim, de pecado, de erros, e passa a ser, quando ele ouve o Evangelho da Graça, ele passa a receber uma metanoia, que no grego traz uma ideia de mudança de pensamento, ou como o navio faz, uma guinada, né? A sua vida, seus pensamentos, né? Aquilo que ele pensava como um religioso, né? Ele agora pensa como um cristão, um filho de Deus, né? Uma filha do Deus eterno. Amém? Glória a Deus. Sou aqui o irmão Van, aqui direto de Cabedelo, Paraíba, Nordeste brasileiro, bênção para todo o Brasil, assim Deus querendo. Bom, quero agradecer por sua vida, né? Você que se inscreveu, o canal está crescendo devagar, cresce um, dois, se inscreve um, dois, depois sai um, se inscreve um, dois, depois sai outro, e assim vai, né? Estamos perto de atingir, né, os 1000 inscritos para a glória do Deus poderoso e eterno, e eu conto com você, você que ainda que está me assistindo, você que curte este canal, né, que aceita o que eu falo aqui, segundo as Escrituras. E você que ainda não foi inscrito, dá essa força aí a este canal, se inscreva no canal Metanoia da Graça. Vamos chegar aos 1000 inscritos, lutando contra tudo e contra todos. Amém? Para a glória do Rei eterno Cristo Jesus. Então, eu conto com você, conto com a tua inscrição. Vamos lá? Vamos navegar nesta profundidade, nas revelações das Escrituras. Então, o tema é bom. O tema é: o próprio Jesus, né, disse que voltaria no ano 70. É uma heresia, doutrina de demônios, né? Esse daí vive no mundo lunático, esse daí está drogado, esse daí, e assim vai. Mas o próprio Cristo, encarnado, quando teve encarnado do ano, quando começou o seu ministério, no ano 30, né, até o ano 33 da primeira era, do primeiro século cristão, ele disse aos seus discípulos que voltaria no ano 30. É lógico, há palavras de Cristo, há contextos, né, em que há uma fala, e por meio de, até mesmo de enigmas, por meios de coisas que eles falaram, né? Eu estou tentando lembrar aqui agora o nome, por meio de figuras, isso, por meio de figuras, que não deixa de ser uma mensagem. Então, Jesus
falou, não por meio de figuras, mas ele falou por meio de metáforas, isso também eu quero dizer, e por meio de parábolas, Cristo falou aos seus discípulos verdades, ok? Que não se pode omitir e nem passar batido. São mensagens ocultas. Então, Jesus disse, não com mensagem oculta, mas ele disse abertamente. Jesus disse abertamente para os seus discípulos que voltaria, que a sua volta seria no ano 70. E nós vamos ver isto aqui. Eu estou preparando um estudo já para nos orientarmos aqui nos próximos estudos sobre todos os versículos do Apocalipse. Preste bem atenção. Todos os versículos no livro do Apocalipse que falam que Jesus voltaria logo para a geração deles, para o ano deles, no primeiro século. Todos os versículos do Apocalipse capítulo 1, versículo 1, até o Apocalipse capítulo 22, todos os versículos e os seus significados na língua original grega. O que é que significa? Volto logo, depressa, rápido, sem demora, e todos os seus significados, tarros, enguis, tarri, eiteus. O que significam essas palavras no grego? Vou trazer tudo detalhadamente e mostrar para os doutores da lei que eles não falam a verdade. Os pastores, doutores da lei, omitem, escondem, né, a verdade dentro das escrituras para vender livros, para se autopopular, ganhar inscritos, fazer seu nome e ganhar muito dinheiro e não passa disso. Tranquilidade? Beleza? Então vamos lá. Vamos aqui navegar nas escrituras. O próprio Jesus disse abertamente aos seus discípulos que voltaria, que ia voltar no ano 70 DC do primeiro século, da primeira era cristã. Agora eu quero que você assista até o final. Se não der para a gente concluir aqui, porque o assunto é um pouco extenso, nós vamos fazer 2, no máximo 3 vídeos, e eu vou mostrar para os doutores da lei que Jesus voltou. Repito, Jesus voltou no ano 70 da primeira era cristã. Então está aqui, vamos ver logo aqui, Marcos capítulo 13, Marcos, capítulo de número 13, a partir do versículo 24, ele diz o seguinte: mas naqueles dias, depois daquela tribulação, a grande tribulação que houve no ano 70, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz. Agora o 25, as estrelas cairão do céu e os poderes que estão no céu serão abalados. 26, vamos até o 26. Então, o Filho do Homem será visto vindo nas nuvens com grande poder e glória. Então, esta profecia aqui, essa mensagem escatológica para eles do ano 30, irmãos, o que nós precisamos aprender, certo? A confiar nas Escrituras é que escatologia, que são assuntos futuros, presta atenção aqui, são assuntos futuros, o que ainda vai acontecer no futuro, mas não para o nosso futuro, não para o meu futuro, não para o seu futuro, mas para o futuro deles. Ano 30, futuro 70, ano 70, ou seja, 40 anos para frente. Aí sim é a escatologia consumada, porque Jesus estava no ano 30, falou este sermão aqui da sua vinda, que ele viria nas nuvens com poder, que isto aqui é juízo, vindo nas nuvens, foi o juízo de Deus sobre o velho Israel, certo? Foi a ira de Deus que se derramou sobre os judeus e as demais nações ali, que estavam em Israel, em Jerusalém, na sua vinda, certo? Então, o futuro aqui foi para eles e não para nós. Então, quando os doutores, pseudos doutores,
evangélicos, ou seja ele qual for a sua religião, quando eles dizem que Jesus profetizou que este sermão foi para os nossos dias, para 2000 anos, eles estão mentindo, eles estão enganando, eles estão lançando dúvidas, incertezas. O que eles apresentam, o que os pastores, doutores da lei apresentam, dizendo que este sermão foi para os nossos dias, não passa de um engano, vamos dizer assim, vamos pegar leve, de um engano. Escatologia de Cristo no Sermão da Montanha, né, o Sermão do Monte, Jesus estava falando para os seus discípulos, iniciou com os seus discípulos, Marcos capítulo 13, Jesus continuou falando para os seus discípulos e Jesus terminou este sermão profético ensinando, doutrinando, preparando os discípulos e a igreja do primeiro século para este grande evento. Então, sim, futuro para eles e não para nós, porque isto aqui aconteceu pelo pé da letra no ano 70. Então ele diz, então o Filho do Homem será visto vindo nas nuvens com poder e grande glória. Agora vamos aqui para Marcos capítulo 24, Mateus capítulo 24, o versículo de número 24, 26. 24, 26 diz, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e milagres a tal ponto que, se fosse possível, enganariam até os escolhidos. Escolhidos aqui são aqueles que Jesus escolheu no tempo dele, no seu ministério, de levar o evangelho do reino que foi pregado no primeiro século. O evangelho do reino já foi pregado. O fim já veio, já aconteceu. Então seriam até os escolhidos, se fossem possíveis. Eles não foram enganados. Se possível, isto aqui é uma possibilidade, lógico que eles não foram enganados. Se possível, se eles não foram enganados, os escolhidos, na época de Cristo, e não a igreja nos dias de hoje, 25, eu vos tenho dito estas coisas antes que aconteça. Preste atenção aqui. Jesus disse, eu vos, a nós ou a eles do primeiro século, ao ano 30. Jesus estava falando conosco, com a igreja evangélica dos dias de hoje. Jesus estava falando com os pastores nos dias de hoje. Não. Jesus estava falando aqui com a religião do sétimo dia, ou testemunha de Jeová, ou catolicismo romano. Não. Eu digo a vocês, aos discípulos do ano 30. Eu vos tenho dito estas coisas antes que aconteça. Agora o 26. Portanto, se vos disserem, ele está no deserto, não saiais. Ou ele está dentro da casa, não acrediteis. Se vos disserem a quem? A nós ou a eles do ano 30? Irmãos, é fácil de você desmascarar, de você perceber o engano, o erro, a mentira, a sutileza dos pastores evangélicos quando eles afirmam que Jesus estava falando conosco. Interessante, Jesus começa a falar com os discípulos segundo a religião evangélica e depois Jesus esquece dos discípulos e nos apresenta aqui, e diz que isto aqui é a igreja dos dias atuais. Isto é uma invenção, isto é uma mentira, isto é um engano, isto é um engodo, isto é uma inverdade. Portanto, se vos disserem, vos quem? Eles, os discípulos, a igreja contemporânea de Pedro, de Paulo, de João. Se vos disserem, ele está no deserto, não saiais.
ou ele está dentro da casa, não acrediteis. Eu engoli muito isso, mastiguei muito isso, eu ingeri esta mentira, este engano, falta de verdade nas escolinhas dominicais. Eu fui muito enganado durante quase 30 anos. Para mim, eles diziam, os pastores, diziam que Jesus estava falando conosco, mas não. Jesus, do início até o fim, Jesus estava falando com seus discípulos, que eles se preparassem para o grande evento. Agora, versículo 29, ele diz: logo depois da tribulação daqueles dias, da grande tribulação que houve em 70, o sol não é literal. Essa passagem não é literal. Literal é que sol aqui é aquele que ilumina, né, os planetas, a Terra. Não, o sol não é literal. Escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Interessante, você desmente aqui a religião evangélica. Quando você vai lá para o Apocalipse, capítulo 21 e 22, né, depois da consumação de todas as coisas, que tudo ocorreu, depois que o sol aqui, né, que não é literal, no sentido simbólico, a lua e as estrelas, né, que caíram, tudo isto veio por terra, se referindo ao templo de Jerusalém, às autoridades romanas, às autoridades eclesiásticas de Israel, né, a lei de Israel, né, o sistema de lei que ruiu, que caiu por terra, né, junto com o templo. Então, tudo isso aqui é referente a isso que eu falei. Então, depois que tudo isso aconteceu, se fosse literal isto aqui, sol, lua e estrelas, se fossem literal os astros, né, que estão acima da nossa cabeça, acima no céu, nas galáxias, se fosse verdade, no Apocalipse capítulo 21 e o versículo de número e os versículos posteriores, e no capítulo 22 também, no livro do Apocalipse, se isso aqui fosse literal, não diria que a cidade santa não precisará do sol e nem da lua. Ou seja, a cidade desceu, o reino está preparado, o reino já está estabelecido, o reino do Cristo eterno já foi estabelecido no ano 70, e Apocalipse diz que o sol continuou, a lua continuou e as estrelas no mesmo lugar. Então, a religião evangélica, os pastores, os doutores da religião evangélica, né, eles mentem, eles não querem falar a verdade. Então, tudo isso aqui já aconteceu. Vamos lá. Então, Jesus disse que veio no ano 70. Agora, sim, o versículo 30 e o versículo 30 diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória sobre as nuvens do céu. Então, todas as nações. Se você for, quando você vai para a língua grega, a língua que foi escrito isto aqui no grego, que nós chamamos de original, embora que, irmão Van, mas nós só temos as cópias das cópias, não interessa, não importa, mesmo que seja uma cópia, mas o todo, Mateus, Marcos, Lucas, João, até o Apocalipse, foi escrito no grego. Então, nós temos que nos basear no que diz o grego. E nações aqui da terra são todas as tribos. E tribos da terra, né, refere-se exatamente à nação de Israel, ao povo de Israel. Todas as nações, está mal traduzido, todas as tribos da terra, todas as tribos de Israel se lamentarão e verão o Filho. Então, a nação de Israel, certo? Então, isto aqui, a Bíblia, foi um livro escrito, né, repito, de judeus para judeus, por todas as suas gerações, até o livro do Apocalipse.
foi escrito para os judeus. Tranquilo? Então, isso aqui é uma linguagem judaica. Todas as tribos, toda a nação, todo o povo judeu. Agora, aqui uma questão aqui. Então, o versículo-chave é Mateus capítulo 34. Olha só, Mateus 24, 34. Eu tenho um estudo aqui no canal. Basta você dar uma olhadinha, vai lá dar uma espiadazinha, né, nos estudos, onde fala que Mateus 24, 34, né, quando ele diz isso aqui, ó, em verdade vos digo que esta geração não passará sem que todas estas coisas aconteçam. Todas estas coisas, todas, inclusive, está incluído a vinda do Filho do Homem, o juízo sobre Israel que aconteceu no ano 70. Então, todas estas coisas, princípio de dores, grande tribulação, os últimos dias que eles estavam passando, e a vinda do Filho do Homem e a queda de Jerusalém e a consumação de todas as coisas do reino eterno de Cristo Jesus. Então, em verdade vos digo que esta geração não passará. Presta atenção aqui, ó, esta geração não passará sem que todas essas coisas aconteçam. A religião evangélica maldosamente, repito, a religião evangélica, Testemunha de Jeová, do sétimo dia, maldosamente pegam aqui esta passagem, esta geração aqui, ó, esta geração, e aplica para uma geração futura. Ou seja, se fosse uma geração futura, atente a esse detalhe, se fosse uma geração futura, Cristo deveria ter se expressado assim: em verdade vos digo que aquela geração, uma geração, beleza, tranquilidade, aí seria uma geração futura. Mas Jesus disse, esta, genear, aute, genear, geração de contemporâneo. Esta se referindo ao tempo presente. Genear, aute. O tempo presente desta geração não passará. Ou seja, genear aqui é nesse contexto, né? O que eu fico admirado, pasmo, é como a religião evangélica e as demais associadas a ela teimam, né? Tem o prazer de enganar, de ocultar, de não falar a verdade. Parece que eles ficam postergando, né? Para que as pessoas não entendam, não compreendam e sejam libertos desse sistema, né, de cadeia, do sistema religioso evangélico. Então, os pastores têm o prazer de permanecer no erro, sabendo da verdade, conhecendo a verdade, que eles são professores. Há excelentes professores de grego, eles sabem que geração aqui, nesse contexto de Marcos, Mateus e Lucas 21, nesses contextos, aqui é geração de contemporâneos. Contemporâneos é da sua geração, dos dias atuais, e não para um futuro. Então, Jesus disse, em verdade vos digo que esta geração não passará sem que todas estas coisas aconteçam. Tranquilo? Então, genear aute, ou seja, esta, o próprio grego, a própria língua grega afirma, confirma categoricamente que esta geração foi a geração de Pedro, de Paulo, de João, de Tiago, de Filipe, né? Da geração dos discípulos que passaram pelos princípios de dores, vivenciaram, né, os últimos dias, passaram pela grande tribulação e viram a volta do Filho do Homem. E o estabelecimento completo, total e perfeito do reino eterno de Cristo Jesus. Então, tranquilidade.
Deixa eu ver a hora. Isso. Então aqui o versículo chave aqui. Agora, este versículo aqui revela, afirma que Jesus veio em 70. Este versículo aqui é neste versículo, né, que revela que Jesus veio em 70, no ano 70. Agora, como assim, irmão Vão? Como é que nós podemos acreditar que Jesus veio, que este versículo revela que Jesus diz aqui que veio no ano 70?